Boa noite, nós estamos aqui com mais um Sem Limites, hoje quinta-feira, atualizando aí nossas conversas. Nós temos aqui mais uma vez como nosso convidado, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão Neto. Nós vamos falar sobre vários assuntos, principalmente aqueles que são voltados para a secretaria que ele tem sob sua responsabilidade no município de Jiqué. Boa noite para você, Celso. Boa noite, Wilson. Boa noite, Brainer. Boa noite, querido que nos assiste aí agora, que nos dá prestígio de participar desse bate-papo. Pois é, nós hoje vamos falar sobre funcionamento do comércio, essa proposta do comércio funcionar até às 19 horas em Jequié. Nós vamos conversar sobre a Sala do Empreendedor, nós vamos falar sobre a economia do município como um todo. E você, do outro lado, aí você que está nos assistindo a partir de agora, não deixe de compartilhar, participar conosco e trazer seus questionamentos, suas inquietudes até, o que você quiser, fique à vontade. E nós estamos iniciando o programa de hoje. Boa noite, jornalista Rony Brainer. Boa noite, Wilson Novaes, boa noite ao Celso, mais uma vez aqui nosso convidado, todo mundo de casa aí acompanhando. A gente vai tratar de assuntos importantes aqui para a cidade, né? O Sem Limites sempre traz pessoas que vêm para agregar e trazer informações importantes no nosso município, né, Wilson? Pois é, antes de nós iniciarmos alguns dos temas assim, que nós vamos abordar, é muito comum, Celso, eu falo comum porque eu ouço muito em rádio, né, aquelas inquietudes da população, e a principal delas muitas das pessoas falam assim, na questão da mão de obra, oferecimento de postos de trabalho, de emprego na cidade. E algumas pessoas falam, o político deveria estar procurando empresas, atraindo empresas para virem para a cidade. Há quantos anos não abre uma grande empresa? A última, e cita o caso da Ramarim, né, que tem uma absorção grande de mão de obra. Qual é a dificuldade, você fazendo uma análise como um consultor, um analista, essa questão de uma empresa, ela se estabelecer no município, ela fazer funcionar, empregar pessoas? Qual é a análise que você faz disso? Wilson, obrigado pela oportunidade. É interessante a gente perceber que tem um período de crise que está terminando, mas tem um período de crise forte que nós passamos, né? Você vem aí desde 2014, 2015, foi um pouco mais tensa, 2015, 16, até 2018, nós tivemos diversas empresas que retraíram seus investimentos de abrir novas unidades, inclusive aqui em Jequié, nós estávamos em negociação até para uma fábrica de celular que chegamos a divulgar essa possibilidade. A empresa retraiu o investimento exatamente por conta de crise, por conta de momento político. Mas, além disso, é importante a gente perceber, e aí por isso que eu lhe agradeço pela oportunidade de esclarecer, deve-se cuidar da cidade como se cuida de uma empresa, deve-se cuidar da cidade como se cuida de um produto. Como é que a gente está vendendo a cidade? Como é que a cidade está aos olhos desses investidores? Porque não pense você que vem para aqui uma empresa abrir postos de trabalho só por conta de boa vontade ou de alinhamento político com o prefeito, com o governador, seja lá qual for o deputado. O capital privado só investe onde ele percebe a possibilidade real de retorno financeiro, né? Então perceba, a não ser alguma instituição filantrópica que vá fazer realmente prestar serviço à comunidade sem a preocupação tão grande de retorno financeiro, porque tem algum outro instituto ou alguma outra fundação que faça esse custeio da máquina. Mas em se tratando de empresa privada, ela vem a partir do momento que é atrativo para ela. Esse cuidado, nós da gestão atual estamos tendo no município. Então veja a perspectiva nossa de atrair investimento na área de tecnologia, atrair possibilidades de transformar a cidade realmente com a internet mais rápida, uma internet mais segura, uma internet que dê possibilidade desse tráfego de dados acontecer de uma forma rápida, de uma forma segura, e que as empresas aqui instaladas tenham a possibilidade de se comunicar com o resto do mundo. Porque hoje você não tem mais barreira física para fazer negócio, é só barreira econômica. Nem barreira de tempo a gente tem mais, porque está todo mundo fazendo negócio 24 horas pela grande rede de computadores.
Então, a nossa obrigação, enquanto gestores públicos, é preparar o município para que ele se torne atrativo. O que tem feito a respeito disso, Celso? Diversas ações, e aí lhe confesso que às vezes as pessoas se preocupam muito em ter a habilidade de política muito forte no negócio, e nós trazemos aqui na gestão os resultados da parte de aplicação técnica da gestão, como foi proposta inicial do prefeito Sérgio da Gameleira, e como tem sido pauta de exercício nós, enquanto secretários, nos debruçarmos. Hoje mesmo teve um dia inteiro de reunião, secretário de governo e todas as outras secretarias falando de planejamento, falando das ações de 2019, o que vamos realizar, como é que vai ser feita essa ação, qual o custo dessa ação. Então, essa preocupação de gestão é exatamente para preparar a máquina pública para receber esses investimentos. A atração, a negociação, a conversa com as empresas de fora existe. São empregos gerados no município, a gente tem que ter essa preocupação, mas também temos que ter a preocupação com os mais de 13 mil donos de negócios que tem aqui e que empregam muitas pessoas. Veja você que eu tenho aqui mais de 70.500 pessoas estabelecidos aí numa população economicamente ativa, aquelas pessoas que têm idade para poder trabalhar. Dessas 70 mil, eu tenho trabalhadores ocupados 63.200 e bocadinho, quase 63.300. Carteira assinada, eu tenho mais de 23 mil desses 60 e bocadinho. Ou seja, se os outros trabalham com carteira não assinada, que aí representa 25% desse total, e tenho aí, por conta própria, mais de 14 mil pessoas, quase 15 mil pessoas trabalhando por conta própria. Há poucos instantes, o G1 divulgou uma matéria que, apesar de termos ainda mais de 12 milhões de desempregados no país, cresce o número de trabalhadores por conta própria. Isso é muito bom. A gente percebe a mudança de mentalidade do sujeito e a mudança de comportamento. Porque não pode se esperar só da esfera pública para empregar, para ser o grande responsável pelos empregos. Com o desaquecimento da economia, diversas empresas fecharam postos de trabalho, então as pessoas estão buscando atuar por conta própria, empreender por conta própria. Essa possibilidade, isso potencializa muito os segmentos de prestação de serviço, alguns setores do comércio. Aqui na cidade, por exemplo, mais de 47% do PIB vem do setor de serviços. Então, perceba como é importante a gente trabalhar e apoiar esse empreendedor. Trazer informação, trazer capacitação, e as pessoas estão assumindo. Porque, veja, Brian, era comum, na época de meu pai, por exemplo, e até na nossa geração, eu lhe confesso, era comum a gente perceber, o Wilson vai lembrar disso, o cara batia no peito com orgulho e dizia: a assinatura de minha carteira, a primeira assinatura foi a última. Eu entrei na empresa e trabalhei até me aposentar. A sua geração, com certeza, não pensa dessa forma. Os meus alunos da faculdade, se tiver algum aí ouvindo o nosso bate-papo, pode entrar se eu estiver mentindo. Mas são poucos os alunos hoje da faculdade que têm essa perspectiva de entrar numa empresa e se aposentar nela. Eles querem fazer a carreira, ser protagonista do futuro. Então, essa é a potencialidade que a gente vê do ser humano e que, querendo ou não, a crise ajudou. Aí o sujeito me diz: poxa, mas aí o empreendedor, por necessidade, ele não perde o mérito de ser empreendedor. Ele tem o mesmo mérito do jeito que enxergou uma oportunidade. Há poucos dias atrás, eu conversava com um aluno que está trabalhando num processo muito interessante de fazer bolos em casa, agora bolos decorativos, igual esse programa que a gente vê na internet aí, quem acompanha os programas de internet. Tem muito no YouTube, né? Pois é. E o cara está abrindo aqui em Jequié, se especializando, ele e a esposa. Então, veja você, empreendendo e está empregando. Não é só ele e a esposa. Tem mais 2 auxiliares de confeitaria. Então, um rapaz que até um dia desse estava aí nesses postos de trabalhos formais. Bom, isso não é importante, Celso? É importante. Isso deixa a cidade até bem figurada. O site da UPB acabou de divulgar aí a notícia de que Jequié liderou o ranking de geração de empregos na área de construção civil.
Sim. Mais de 700 postos de trabalho formalmente criados. Aí você tem a empresa que está fazendo essa parte de uma rede elétrica que está passando por aqui, tem a outra do gasoduto que está passando por aqui, tem o próprio aquecimento da economia local que melhorou um pouco, volta a crescer a construção civil na cidade. Isso é muito importante, verdadeiramente. Mas essa parte do empreendedor agir por conta própria, monta seu negócio e enxerga a possibilidade no município, a gente também tem que bater palma e apoiar. Sem dúvida. Agora, ô Celso, você está falando dessa parte de trazer empresas. A gente sabe que, normalmente, quando vem uma empresa do Sul, por exemplo, ela vem para cá sendo atraída porque aqui o salário é menor do que normalmente o pessoal de lá ganha, né? E outra atração é na questão de impostos, né? Ter alguma concessão, a burocracia ser menor. A prefeitura está trabalhando nisso para facilitar empresas de fora virem para cá, ou até mesmo o pessoal que trabalha aqui abrir uma empresa? Deve trabalhar, Brian. Boa pergunta. A prefeitura tem cumprido um certo dever de casa para o que lhe cabe, e é bem verdade que a gente não tem muita liberdade de legislar. Né? Então, ICMS não é competência do município. A gente pode atuar no ISS, mas a indústria que vem, eu não tenho interesse no ISS, então tem que ver algum mecanismo do Estado, que aí já tem o poder de legislar. E esse alinhamento, essa conversa, essa busca com a Secretaria de Desenvolvimento, essa busca direta com o próprio governador, que a gente vê o alinhamento entre o prefeito e o governo do Estado, para entender quais são os segmentos que podem ser potencializados aqui. E acredite, setor o têxtil, Jiquié foi polo têxtil durante muitos anos. O pessoal vinha de fora comprar roupa fabricada em Jiquié. O governo do Estado já sinalizou algumas possibilidades, algumas políticas voltadas para fomentar esse setor. Ora, Jiquié não ganha com isso? Claro que ganha. Jiquié tem toda uma mão de obra capacitada dessas empresas que funcionaram aqui em determinado momento, não continuaram suas atividades, mas essas pessoas ainda moram na cidade, residem aqui e estão capacitadas para isso. Então é evidente, com essa possibilidade de políticas do governo do Estado, de políticas macro, a partir da Sudene, para todo o Nordeste, então existe, e esse diálogo é constante, a gente não tem como deixar de acontecer. Ô Celso, agora eu tenho um lado aí que eu acho que é fundamental dentro desse contexto de uma empresa que se reloca, sai de um lugar e constrói. Primeiro, é algo que por exemplo, uma empresa é fornecedora para o mercado tal, de que fica aqui no centro, facilita, fica mais barato para ele em fabricar em outra região, vir para a região de que para se aproximar do seu cliente, né? Aquele que ele fornece o produto. Mas e a logística da cidade? Vamos falar de maneira assim bem clara. Jiquié não tem aeroporto com voos regulares. Jiquié tem hoje eu diria assim, um aspecto que é passado e é todo dia falado, muito aquém de uma cidade organizada. Trânsito, iluminação pública, pavimentação de ruas, uma série de problemas. Aí são as responsabilidades do poder público. Você não acha que isso desmotiva uma empresa? Uma empresa falando, não, eu vou me instalar da empresa. Porque a empresa não vem pensando só em dar emprego. Não, de certo que não. Ela vir para uma cidade que não lhe oferece uma logística de boa qualidade, isso não é ruim para o Jiquié de hoje? É ruim. A gente ainda vive esse problema do aeroporto de Jiquié, não é de hoje, né? Como você bem pontuou. Na época de Toninho e na época de Wilson Novaes, já acontecia. Toninho Biondi e Wilson Novaes já tinha essa dificuldade do aeroporto, né? Existem esforços para tentar atrair capital privado para isso. A gente sabe que hoje, da forma que é ofertada a possibilidade de receber voos regulares aqui, algumas empresas não se interessam por conta de tamanho de pista e tamanho de aeronave. Foi feito aí um esforço, né? O secretário, então, na pasta, ainda como secretário de governo, Jorge Galvão, tentou trazer uma empresa, não foi muito adiante. Agora, lhe confesso que, do ponto de vista de localização, é estratégico o município de Jiquié. Somos cortados por 2 BRs, pertinho de uma terceira BR, que é a 101. Então, a FIOL, passando por aqui, terminou-se o porto de Ilhéus,
aqui teremos uma outra realidade de operadores logísticos. Pois é, eu ouvi, eu vou até lhe interromper. Uma pessoa de Jiquié, foi até um ex-prefeito. Vou logo dizer o nome, ele me pediu o segredo e tal. Luiz Carlos Amaral. Ele foi para a audiência pública, segundo ele me informou. Ele me trouxe até um relatório enorme, eu nunca abri para ler. Mas ele me trouxe a ata da reunião. E nessa ata consta que aquele que chamam de modal, né, para dar assistência, que seria em Livramento de Brumado. Ele me chamava a atenção, falou: Wilson, eu acho que os políticos de Jiquié não estão atentos para isso. Está aqui escrito, ó, o modal da ferrovia não será em Jiquié. E Jiquié, como você disse, cortado por duas rodovias, interliga, né, duas rodovias na passagem da FIOL. Vocês já observaram isso? Veja, Wilson, essa discussão verdadeiramente está em curso. Agora o município está atento a isso. Não tenha dúvida de que tanto o prefeito quanto os secretários e algumas lideranças políticas da cidade, a gente sabe que nem todos abraçam da mesma forma, com a mesma intensidade. Eu soube realmente dessa discussão. E quando soube, bom, aí é como diz o Tabarel, né? A antena fica ligada e você vai buscar como é que resolve isso. Mas, estrategicamente falando, o custo operacional desse polo intermodal, né, desse porto seco, é muito menor instalar ele aqui. Ah, mas Brumado é por conta ali do pessoal de minério que tem por lá, tem uma articulação, e o pessoal de Guanambi também tem interesse de que aproxime mais da cidade. Tem. É uma briga boa que acontece. Mas, de fato, estamos atentos a isso, a gestão está atenta a isso, vai buscar o apoio político necessário e, é evidente, defender tecnicamente, porque esse relatório já foi feito há um tempo atrás e já foi provado tecnicamente que não é pelos belos olhos de quem esteja sentado na cadeira do Legislativo ou do Executivo do município. É por questões estratégicas, por questões técnicas, que o município de Jiquié ganha em vantagens e muito por essa localização. Pois é, vamos mandar os abraços aqui para nossos telespectadores, né? Pessoal, aí tem muita gente. Muita gente, todo mundo cobrando no aeroporto, viu, Wilson? O Hildo Bahia, Santos Santana tá aí, ele gostou aí, tá, parabéns aí pelo tema. Walter César Andrade Júnior compartilhou, não é? 262 amigos em comum, está compartilhando aí com a gente. Canrobé Almeida, Barreto Júnior, Canrobé faz um comentário aqui o seguinte, que a pior crise, ele coloca aqui, viu, meu caro Celso, ele diz assim, a pior crise é a crise de competência de gestão. A vontade política e a criatividade alavancam e atraem novas empresas por simbiose administrativa. Deu aí essa explicação. Você fica à vontade se quiser responder. Tem aqui também, desculpe, tem Almir Filho, Júlio Fernandes Val, o Hildo diz assim, boa tarde, os demais. Manda um alô aí para o pessoal conectado, sou ouvinte aqui do programa, Almerindo Neto Lima, Eloy Oliveira, Lio Santana. Deus abençoe, vai dar tudo certo, vamos melhorar a área de emprego de nossa cidade, o cidadão colocando aqui. O que é que você diz sobre isso, sobre incompetência de gestão? Eu quero agradecer aí ao nobre que acompanha e que faz essa contribuição e lhe dizer o seguinte, meu amigo, eu aproveito até para mandar um abraço para tantos colaboradores efetivos e comissionados competentes que nós temos hoje na estrutura pública municipal. Essa política de critica, essa política de acha que a coisa não funciona, eu sou um entusiasta, sou um sujeito que sempre acho a possibilidade de melhorar existe presente e na frente, e agradeço a Deus todo dia por esse comportamento. Não tenho dúvida nenhuma de que essa competência técnica de gestão, essa competência técnica de fazer as atividades da gestão pública trazem muito em termos políticos. E também não tenho dúvida nenhuma do que vou lhe dizer agora. Essa gestão conta com pessoas técnicas, com pessoas de conhecimento. Agora que realmente o trabalho, por ser um trabalho mais, eu diria, com critério, um trabalho que não aparece tanto
Veja você, a própria Sala do Empreendedor, que é tema nosso aqui hoje, traz a possibilidade de interação entre, no mínimo, aí 4 ou 5 secretarias, e que hoje o município de Jequié consegue liberar, a partir do momento que foi assinado um decreto que delimita e determina grau de risco das empresas que queiram se instalar no município. A empresa de baixo grau de risco ou microempreendedor individual vai na Sala do Empreendedor ou da diretoria de tributos, se formaliza, em 48 horas esse sujeito está com o seu alvará na mão para funcionar. Me diga quantas vezes nós já tivemos isso aqui na história do município de Jequié. Quando conseguimos ficar muito rápidos, se o empresário, o empreendedor tivesse o dinheiro na mão para pagar todas as taxas no momento de geração dos documentos de arrecadação, ele conseguia isso em 15 dias. A gestão conseguiu, no primeiro momento, reduzir isso para 5 dias. E hoje, em 48 horas, a empresa de baixo grau de risco, é bom que se frise isso, porque daqui a pouco o cara vai querer abrir aqui uma loja de fogos, vai querer abrir um posto de gasolina, vai querer abrir uma fábrica de munição e vai achar que é 48 horas. Não é assim. Se necessita de uma vistoria, se necessita de um alvará mais criterioso, por conta da atividade dele, requerer um cuidado maior de risco à sociedade, aí é um tempo um pouco maior, mas está muito menor do que era, e se de baixo grau de risco, eu lhe afirmo aqui que a gente já teve casos que saiu no mesmo dia o alvará. Então, esse esforço todo técnico, isso não é uma vontade minha, isso é imperativo para a sociedade que a gente está inserida hoje. Eu não posso impedir o sujeito de gerar emprego, de trabalhar, de gerar riqueza com burocracia. Então, desburocratização é a palavra de ordem, e que bom que o governo, eu espero que consiga implementar essa estratégia. O governo federal entrou com essa perspectiva, mas esse ponto de desburocratização já vem há muito tempo sendo discutido no país. Né? Então, já tivemos um ministério. Pois é. Hélio Beltrão, que já faleceu, era o ministro. Rapaz, é pauta. Desburocratização. É pauta da lei geral. A lei 123, Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Isso é pauta dessa legislação, que foi revisada há pouco. Né? É a desburocratização para dar celeridade às estruturas dos processos produtivos, para que realmente... Ora, ano passado, em 2018, foi assinado aí a possibilidade de você não ter mais a obrigatoriedade de autenticar documentos em diversas atividades vinculadas ao setor público. O governo já sinalizou que vai em diversas atividades, vai pedir apenas o CPF do cidadão. Eu não sei se já editaram isso, se já publicaram, se já foi em diário, mas eu ouvi essa semana alguma coisa a respeito. Então, para que é que serve isso? Para dar celeridade aos processos, para desburocratizar os processos. E é evidente, isso tudo é um trabalho de muitos técnicos envolvidos. Se eu disser ao sujeito agora, que fez essa contribuição para nós, que toda essa parte da cidade que vai ser interligada, escolas, postos de saúde e algumas praças da cidade, com internet de fibra para levar alta velocidade, para levar uma melhoria de gestão, acesso à informação, tráfego de dados, isso tudo feito através de convênio entre o governo federal e o governo municipal. Então, essa parte feita por técnicos, por pessoas da gestão capacitadas, que vão buscar outros técnicos também capacitados em Brasília e que conseguem estabelecer essa possibilidade para o município. Tenha certeza que a preocupação de fazer uma estrutura preparada para receber esses investimentos e para promover esse desenvolvimento existe. Existe, mas passa por muita coisa, né, Celso? Eu estava lendo aqui uns números sobre a burocracia do Brasil para abrir empresa, é um negócio surpreendente, né? Porque a gente vê nos rankings internacionais, o Brasil consegue ser melhor que poucos países. A gente coloca a Venezuela, coloca alguns países assim que estão bem ruins. A gente vê que para a obtenção de alvará, o Brasil está numa posição bem complicada, está entre as últimas colocações, é no país mais difícil para você conseguir obter um alvará para abrir uma empresa. Também na questão de imposto, aqui tem muito imposto, é complicado, até a pessoa que está trabalhando ali não sabe o que ela está pagando, né? Porque são várias siglas. O novo governo promete, né, mudar isso, né? Falou que vai colocar o Brasil entre os 50 países mais fáceis para se produzir e gerar emprego, empresa, etc.
uma meta ambiciosa, não sei se vai conseguir, mas a gente vê que o buraco é mais embaixo e vem lá de cima, né? O relatório aí, internacional, uma pesquisa Doing Business, alguma coisa assim, eu não sou bom de inglês. Eu sempre brinco dizendo que meu inglês é restrito a hot dog, hambúrguer, cheeseburger. Mas eu acho que é esse o nome, Doing Business, alguma coisa assim. Fez uma classificação de desburocratização ou do tamanho da burocracia e o país ficou colocação, acho que 120 dos países. Mas que bom que aqui a gente consegue trazer uma realidade diferente. É evidente, de novo, isso é uma média nacional, levando em conta todo o país. Você tem estados aí como o Espírito Santo que está mais avançado, Minas está mais avançado na questão de desburocratização, os comitês municipais, estaduais, gestores da micro e pequena empresa, gestores da lei geral em si, funcionaram com muito mais celeridade, né? E aí eu agradeço, inclusive, aqui a parceria. Sempre acontece esse apoio da parceria que nós temos com o Sebrae. Então, tivemos aqui uma consultoria ano passado para tratar de desburocratização, para ver quais eram os gargalos necessários de serem tratados em Jequié. E aí perceba, Secretaria de Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Agricultura a partir da Diretoria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde a partir da Diretoria da Vigilância Sanitária, todos envolvidos no processo para dar mais celeridade a esses fluxos. Então, nos reunimos diversas vezes e ainda estamos reunidos. Secretaria de Infraestrutura também com o pessoal que analisa viabilidade e libera essa viabilidade. Ainda hoje, por melhor que tenhamos conseguido dar os passos que foram dados, mas ainda hoje nos reunimos para ver ainda mais o que a gente pode fazer de melhor. É meio que a propaganda do banco aí, né? O que a gente pode fazer por você hoje? Tem uma equipe boa, meu amigo, nesse governo municipal que atua com essa perspectiva. O que a gente pode fazer melhor para o munícipe, para o sujeito dono de empresa e para aquele que também não é dono de empresa, que merece o serviço de saúde, que merece o serviço de educação, enfim. Pois é, eu vou pegar aqui algumas pessoas, até para a gente muita pergunta, viu, Wilson? Encerrar essa primeira parte, que eu vou falar sobre um assunto que foi levado pelo Celso ao programa nosso na Rádio Povo, e nós conversamos por lá, que é amanhã, dia 1º, comércio de Jequié, as lojas, com a proposta de funcionário até às 19 horas, 7 horas da noite. O saber dele é que ele participou das reuniões junto com representantes das entidades que representam o comércio, lojistas, empresas. Ele vai conversar sobre isso logo depois. A gente dá uma atualizada aqui, porque tem muita gente. O Hildo mandando um abraço, o Hildo Bahia, que está ligado sempre com o programa, Júlio Fernandes Val, Lio Santana, infelizmente, de que está no marasmo, por falta de gestão e apuração de denúncias, população cansada, diz ela. Almir Filho, Alberindo Neto Lima, eu tive que vir para São Paulo por falta de emprego em Jequié. Cíntia Kelly Gleichmann, está lá na Alemanha, né? O Hildo, tenho a minha carteira assinada a primeira vez e foi na Ramarim. Agradeço a Deus e agradeço a gestão também pela sua carteira assinada. Normélia Mendes Bonfim, Ageu Cruz, Sul Souza Santos Arraes, Barreto Júnior. Aí Barreto diz aqui, Bolsonaro estará em Conquista, inaugurando o novo aeroporto. Nossa cidade tem perdido muitas empresas porque não tem voos comerciais. Deixa-me ver mais aqui. O Hildo, tenho fé que tudo vai dar certo. Esse é homem de fé. Mas, somos nós, né? Somos. Cíntia Glele Gleichmann. Mas muitas empresas, como clínicas e hospitais, contratam pessoas pelas terceirizações, de certa forma, é uma exploração. Isso é uma análise que, né, não sei se você quer falar sobre isso. O Wilson é fino, perspicaz. Celso também é um homem sério e bem intencionado. Diz aqui, obrigado. Walter César Andrade. Zenilda de Souza Pereira, tá ligado? Cíntia, volta a falar. Se o aeroporto estivesse em atividade, ela falando do aeroporto de Jequié, seria uma maravilha, porque depois de enfrentar 10 horas de voo, depois de pegar 5, 6 horas de estrada, é duro de avião. Ela está falando, né? Sair da Alemanha, 10 horas de voo e tal. Sim,
gente fina é outra coisa. Ela queria ter um avião para 45 minutos de Salvador aqui, ou de Ilhéus, 15, né? Isso, essa questão do aeroporto é interessante. Aí você fica a se perguntar se é o aeroporto que vai trazer o desenvolvimento ou se é o desenvolvimento que vai fazer acontecer o aeroporto. Essa linha. É o desenvolvimento que faz com que as empresas... Perfeito. Nunca imaginei que uma cidade possa fazer o aeroporto e aguardar... Batendo cadeiras. Aqui teve uma experiência, Celso. Você, na época, não estava em Jiqué, apesar de você ser jiquense, que foi a Nordeste Linhas Aéreas. Ela colocou aqui uma escala. Vinha de Brumado, porque trazia engenheiros que trabalhavam numa obra lá, passava aqui já com uma lotação média, acho que era 3 voos por semana. E você saía de Jiqué, é evidente que isso tem tempo. Vazio, pouca gente comprava passagem. A prefeitura tinha que assumir X quantidade. Sim. Até que eles tiraram a linha, essa escala aqui de Jiqué, mas tempos mudaram. Não sei se hoje já tem esse hábito. Ainda tem. Algumas empresas ainda pedem que garanta uma cota para que ela possa fazer. Mas é exatamente essa perspectiva que você trouxe que eu também acredito. E é isso que eu tenho buscado. Provocar, promover crescimento e desenvolvimento do município ao ponto de que essas empresas se sintam atraídas e aí sim acontece naturalmente a questão do aeroporto com voos regulares e, é evidente, diversas outras... Shopping que o pessoal está cobrando aqui também. Exatamente. É aquela história. Tem uma cidade que tem um puto aeroporto. Não tem nada lá, mas tem um aeroporto. Mas a cidade não vai crescer por conta disso. De certo que não. A cidade cresce e os aeroportos não ser dessa. Por que Conquista tinha o Pedro Otacílio e hoje tem o aeroporto do Glauber Rocha? Porque a cidade cresceu e exigiu isso pela localização, pelo tamanho, toda essa coisa toda, né? Essa é uma discussão. Outra aqui, o cidadão coloca aqui, já querendo que a gente fale sobre o ponto positivo, é a Sul do comércio, mas isso a gente vai deixar para daqui a pouco. O Clóvis, o Wilson e Rony, perguntem ao secretário em relação... É um outro tema, mas eu vou dar aqui algum minuto você para responder, para a gente não entrar nesse outro foco. Não é para não querer, né? Porque a gente trouxe para um foco. Mas ele pergunta sua opinião sobre o empréstimo de 90 milhões que a prefeitura quer para melhorar as ruas da cidade, pavimentar as ruas da cidade. Me permita um esclarecimento com relação a esse empréstimo. Eu tenho a obrigação de fazer um esclarecimento que tenha sido arguído na rua, aí é evidente, tanto na faculdade, quanto na secretaria, passando, roda de amigos, na família. Celso, que história é essa de que o PDDU venceu e a gente não consegue o empréstimo por conta do PDDU vencido? Clóvis, obrigado. É evidente que sua provocação é para ouvir mais sobre o tema, mas eu vou iniciar por aí. Eu não sei quem acaba divulgando alguns boatos, e é evidente, tem uma intenção, né? Tem um ditado que diz que mãos que servem são mais importantes do que lábios que oram. E aí eu complemento dizendo o seguinte, que mais importante do que o serviço é a intenção do serviço. E não é uma boa intenção disseminar uma informação de que esse empréstimo seria inviabilizado por conta do vencimento do PDDU de Jiqué. Ora, Plano Diretor. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Sim. É evidente. Obrigatoriamente temos que fazer a revisão desse plano diretor. Já tem 10 anos. Exatamente. Passou de 10 anos. Mas, Celso, como é esse negócio do vencimento? Vamos entender da seguinte forma. Esse PDDU foi publicado em 2007. A validade até 2017. A dinâmica sociopolítica e econômica das cidades, é evidente, se transformou bastante nesses 10 anos que ele ficou valendo. Só que o PDDU, o livro de leis do município, não é algo enquanto alimento perecível, que perdeu a validade e tem que jogar fora. Está posto, tem que ser cumprido o que está. A partir do momento que nós entendemos que essa cidade cresceu e que essa cidade precisa evoluir, se desenvolver, evidente, alinhado aí crescimento e desenvolvimento, a revisão dessa lei é exatamente para isso. Celso, a gente pode perder recursos futuros. Existe um risco de pleitear algum recurso e não ser atendido porque no livro de leis não tem a previsão para isso.
Mas especificamente sobre esse empréstimo, e aí eu não vou tratar dos 90 milhões, porque foi aprovado em dois momentos, um de 25 milhões e o outro do restante. Então são duas possibilidades de empréstimo. Eu vou me ater agora aos dos 25 milhões, que faz parte de um programa chamado Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, diretamente do governo federal. O agente de repasse desse desse recurso é a Caixa Econômica Federal, que fiscaliza esse repasse, que só libera depois que audita o que foi feito. Para esta parcela, o PDDU contempla, quando foi enviado o projeto ao Ministério das Cidades, a banca que lá examina de técnicos aceitou. Então, previamente aprovado, dentro do que se está posto no PDDU, e foi informado que estamos em processo de revisão. Como de fato estamos, tivemos uma primeira escuta pública, inclusive de mobilização e sensibilização das entidades. Bom, o restante desse recurso ainda não foi apresentado o projeto, nem pedido nada a agente financeiro nenhum. Ô Celso, mas eu ouvi dizer que eram 3 condições. Tem o PDDU e tinha mais 2 outras aí para aprovação. Tinha. Já que o PDDU é tranquilo, foi aprovado previamente o projeto que foi enviado. As outras 2 questões dizem respeito a índice de pessoal e CALC. Índice de pessoal tem sido feito um esforço na gestão para conseguir alcançar. Não chegamos ainda no índice ideal, requerido por lei. E aí deixa aqui o abraço para os técnicos e gestores do Estado, que o governador Rui Costa divulgou. O limite para o Estado, 46,17, o Estado da Bahia está com 46,13. Então, parabéns aí para o governo do Estado e traz a perspectiva de que é possível fazer gestão e equilíbrio fiscal. Voltando para a nossa realidade, o índice ainda precisa de ajustes, evidente, para chegar ao índice, e o CALC, ô Celso, mas todo dia é uma besteirinha que tem no CALC, sim, mas isso consegue se resolver, porque passamos muito mais tempo com o CALC, o CNPJ, digamos assim, da Prefeitura sujo, e essa gestão conseguiu envidar esforços e conseguiu resolver em determinado momento. Então, evidente, eu não tenho hoje para lhe dizer o extrato do CALC, o que é que consta, se está bom ou se não está, mas os pontos são tratados. A Prefeitura não tem esse recurso em mãos para pavimentar as ruas. Não. Porque quando diz assim, a Prefeitura... A gente recebe em rádio que não, vamos esclarecer. Ótimo. Vamos esclarecer. A Prefeitura de que vai fazer o quê com esses 90 milhões? Cadê? Esses não 90 milhões caixa. Chegaram aí. Não. Não tem esse 90 milhões acreditado para calçar rua. Obrigado novamente pela possibilidade não é uma de coisa esclarecer. estranha. Muito estranho. Fica assim no ar e eu... É a intenção do que se fala. O que eu quero causar com o que eu estou levando para o sujeito? Isso, na verdade, é fofoca. Eu não tenho outro termo para usar, outra denominação para dar. Esses 90 milhões, meu amigo Clóvis, e aqueles que nos assistem agora, não existe esse dinheiro de pavimentação na conta da Prefeitura ainda. O que foi aprovado pela nossa Casa de Leis, pela Câmara de Vereadores, foi a possibilidade do Poder Executivo contrair esses empréstimos. O dinheiro não veio, o pedido ainda não foi feito, por aquilo que acabei de lhe relatar, ainda tem que se ajustar o índice de pessoal, então precisa desse ajuste para ter a possibilidade de pedir esse empréstimo. É a mesma coisa que o sujeito vai no banco, está com o CPF limpo, é o suficiente. Se o cara é dono de empresa, não. O que é que se pede lá? Me traga o balanço dos 3 últimos anos. Vou fazer uma análise de suas contas para ver sua capacidade de pagamento. Tem possibilidade de pedir os 90 milhões, mas a gente não sabe quando for solicitado ao banco qual vai ser o limite que o banco vai ofertar. Então, verdade. Tito do Vôlei está lá em Belo Horizonte, mandando um abraço. A Cíntia Kelly está acompanhando tudo. Cíntia fica lá na Alemanha, aquele frio, toda enrolada, e eu nos acompanhando lá. A gente aqui, que está frio também. O ar-condicionado está dando uma melhorada, mas está bravo hoje aqui. Obrigado pela audiência, Cíntia. Um abraço. Ela disse que seria muito bom que tudo saísse do papel, a exemplo do aeroporto, e fosse para a prática. É o que a gente deseja, né? Deixa eu ver aqui mais quem é que fala com a gente. Sânia Andrade, Cosme Borges Freire, José Anísio Fontes Torres, deixa eu ver mais.
Jean Valério César Santos Valério, Magnólia Nascimento, esse pessoal está aí nos curtindo, está acompanhando. Maria Santana também, todo esse pessoal com a gente. Célia Oliveira, acompanhando aí o nosso Abraço programa de todo hoje. o pessoal. Todo o pessoal, é muita gente que acompanha. Muito obrigado. Assistindo. Tem uns que fazem questionamentos, outros não. Aí disse aqui o título, lá em Belo Horizonte. Pergunta ao secretário o que a prefeitura está fazendo em Jiquié para que a cidade cresça comercialmente e industrialmente. A gente comentou disso no início. Esse foi o comentário inicial. Exatamente, mas ele pode ter entrado depois. Mas ele vai assistir depois. Pois é. Para a gente ganhar tempo. Então, Um abraço, vamos viu, Tito? Gilvan Santana. Gilvan Santana, né? É o Vereador. nome do vereador. Né? É ele. É ele que está acompanhando? É ele. Tá aqui nos assistindo. Teve aqui esse ano, né? Teve Um abraço, vereador. Comércio de Jiquié, a partir de amanhã, 19 horas, vai funcionar, Celso? Vamos lá, Wilson. Essa é a pauta mais polêmica e que tentam de toda forma, eu, evidente, não entendi ainda o motivo, mas tentam de toda forma imputar isso na conta da prefeitura. Lhe agradeço pela oportunidade de esclarecer e digo de coração tranquilo porque é a relação que a gente tem que ter, é o comportamento meu. Senhores, aqueles que nos assistem, a prefeitura não tem possibilidades nem competência de fazer gestão em empresa privada alguma. Então a prefeitura não tem como definir se o comércio funciona ou não funciona das 18 às 19. Agora, se vocês perguntarem se nós apoiamos esse ponto, acredito que é uma movimentação de um grupo de lojistas que merece realmente atenção. O comércio de Jiquié, ao meu ver, já passou do momento de funcionar até um pouco mais tarde para dar um outro conforto para aqueles que buscam as compras depois das 18 horas. Nossa cidade já cabe isso. Eu acho que a gente tem que parar, Wilson, de pensar que Jiquié ainda é Jiquié de 1976, quando eu nasci. Jiquié mudou, a dinâmica econômica da cidade mudou, as pessoas do município cresceram, evoluíram, tem um outro poder de compra, tem um outro comportamento de compra, tem um outro hábito de consumo. Então perceba que eu não posso ainda aceitar, é a brincadeira que se diz aqui, que Jiquié é tão quente que até restaurante fecha para almoço. Essa é boa. O pessoal com essa piada. O Jiquié não tem esse comportamento tão pacato com relação a negócios. Nós temos aqui diversos empresários que são aguerridos, que são ousados, né? Empresários que estão botando dinheiro na cidade, que estão acreditando na cidade, e aí eu não vou citar o nome de nenhum para não dizer quem está fazendo propaganda, mas merecem nossos aplausos, aqueles que estão investindo na cidade, aqueles que estão abrindo novos pontos dos seus negócios, que estão expandindo. Jiquié hoje já tem loja de departamento crescendo a partir dos negócios gerados na cidade. Jiquié hoje tem loja de bazar que você pode comparar com algumas grandes que existem. Na área de panificação também eu já disse, aí todo mundo identifica, né? Meu amigo Zé do Pão, vai aqui um abraço, e já falei para ele, se a gente tivesse mais uma dúzia de empresários do comportamento de alguns parecidos com o comportamento dele aqui em Jiquié, é uma outra dinâmica econômica. Então eu não posso dizer que não apoio uma ideia de que o dono de negócio busca, é evidente, faturar mais. De novo, a prefeitura não tem gerência sobre esses negócios. Não é a prefeitura que regulamenta o horário de funcionamento do comércio. E é bom que se diga também que essa adesão está sendo feita de forma voluntária. Isso não é obrigatório que o sujeito abra das 18 às 19. Foi uma proposta que foi levada por um grupo de empresários, a ACID e a CDL, e receberam o apoio devido, o reconhecimento pelo esforço que está acontecendo, e receberam o apoio devido. Aí você me pergunta, mas Celso, está conversando muita coisa aí do pessoal que trabalha, mas estuda à noite. Esse pessoal não vai ser prejudicado. É uma outra mística que a gente tem que desvendar aqui, que eu sempre ouvia falar que o município, o empresário de Jiquié não gostava de se capacitar. O empresário de Jiquié não se capacita e não deixa o funcionário fazer capacitação. Nós fizemos um acordo de cooperação com o Sebrae ano passado, acordo de resultados, na verdade, é o termo que eles usam, a CIG, Prefeitura e CDL, junto com o Sebrae, nós capacitamos mais de 460 pessoas.
mais de 170 empresas participaram dos treinamentos ofertados a partir dessa parceria que foi promovida. Então, eu não posso dizer que o comerciante de Jiquié não quer crescer. Eu não posso dizer que as pessoas que têm acesso, por exemplo, aos 500 mil reais que colocou pelo Crédito Bahia, para gente que é formalizado e gente que não é formalizado. Tem uma amiga nossa que vende biscoitos no mercado municipal de Jiquié. Essa senhora começou a vida dela comprando biscoito de conquista. Hoje ela fabrica o biscoito em Jiquié, filha dela participa da fabricação, ela comprou forno, comprou equipamentos, emprega pessoas e vive do biscoito que ela fabrica e vende aqui em Jiquié. Então ela vende muito mais biscoito dela do que biscoito terceiro que ela compra. Eu não posso dizer que esse comerciante não está querendo crescer. A minha amiga Dona Elisângela, da Constru Silva, aqui na Avenida Lomanto Júnior, outra história de sucesso, construída com muito orgulho, com muito suor, com muita dedicação, criou os filhos fazendo negócios ali acontecendo e inovando. Vendia material de construção, vendia bloco, hoje fabrica placa de gesso 3D e lá vai crescer o empreendimento dessa senhora. Então a gente tem que bater palmas. O pessoal da Baiana de Acarajé, que não tem mais um ponto só, tem mais de um ponto de Baiana de Acarajé, vendendo acarajé, fazendo acontecer, e as pessoas ainda reclamam, Wilson. Ainda reclamam que Jiquié é uma cidade que o povo não pensa em evoluir, que o povo não pensa em trabalhar. Meu amigo, eu estou com o povo da cidade que gosta de trabalhar, que gosta de empregar e que gosta de crescer, porque a cidade tem crescido. A economia da cidade tem ficado muito mais aquecida. Com toda a crise que se teve em 2018, a gente conseguiu virar o ano com mais de 500 postos de trabalho positivos com carteira assinada. Celso, isso foi da construção civil. Mas que bom que se gerou tanto posto de trabalho. Eu não sei se na sua secretaria você já teve conhecimento, não sei nem se essa pessoa ainda continua no mercado, mas eu me lembro que, uma época, eu fui na Cidade Nova fazer uma reportagem e lá descobrimos um cidadão que ele fazia essas ferramentas, utensílios de construção, pás, enxadas. Você já conheceu esse cidadão? Não. Impressionante, rapaz. Ele pegava o material, transformava. Falei, rapaz, como um homem desse precisava ter apoio? Perfeitas. A pá do pedreiro, a enxada, não é? A que mistura a massa. Ele fazia tudo isso, rapaz. Aquele que passa para distribuir a coisa, né? Tudo isso ele fazia na Cidade Nova. Aí a gente conversou com ele, mas isso ficou lá atrás. Se um dia ele ainda estiver por aí, eu não sei, né? Que eu não sei. Mas eu deixei para aqui, para essa reta final, para conversar com Celso, pela sua experiência. Não é nem o secretário, Celso. É uma curiosidade que eu tenho. Você falou nas empresas, eu vou citar pelo menos 3 aqui. Le Biscuit, vou citar outra. Lojas Americanas, Casa Maia, né? Não é? Lojas Maia, né? Maia. E Casas Bahia. Empresas que tradicionalmente funcionam em shopping center, na maioria das cidades. Vieram para a Jiquié porque entenderam que tinham um poder de negócio aqui, mas que vieram em prédios alugados e tal, mas ficaram fora de shopping, estão na rua. Exato. Jiquié comporta o shopping, ou, isso é uma curiosidade minha até, vou falar como uma curiosidade minha. Se viesse o shopping, essas empresas sairiam da rua, teríamos aí prédios que não iriam mais obter os mesmos valores de aluguel, porque nosso mercado é caro, imobiliário. É bem muito verdade. Caro, espanta alguns. Porque o cara fala, eu vou ficar agora em paz, eu tenho uma área ali no centro, eu não alugo barato, eu quero agora fazer minha independência, está lá, deixa eu fechar. Se virem, né? Essas lojas viriam para um shopping e essas outras fechariam, quebraria aqueles que investiram fora do shopping, porque shopping é uma tendência no mercado. Cidades menores que Jiquié tem shopping. Eu não tenho dúvida que a gente tem possibilidades de aceitar um empreendimento nesse porte. Sim. E também não tenho dúvidas que essas empresas não fechariam fora. Não fechariam fora. O que acontece é que no primeiro momento você poderia ter migração de venda. É evidente, um ambiente mais confortável, com ar-condicionado, né? A novidade, isso chama a atenção. Então o shopping no primeiro momento ia roubar um pouco dessa venda. Mas, naturalmente, esse comércio ia se equilibrar, as demandas iam se equilibrar. E eu vou lhe dizer um negócio.
O povo de Jiquié gosta muito de comércio de rua. Né? É o que a gente fala do shopping a céu aberto. Mas eu fui falar isso com uma amiga minha e manda um abraço se ela tiver a oportunidade de ouvir. Eu não vou citar o nome, mas ela me disse, rapaz, pare com essa ideia de que aqui a gente gosta só de comércio de rua. Porque eu não consigo andar com meu salto alto nessas ruas de pavimento de Jiquié, nesses passeios esburacados, e realmente as meninas que andam mais elegantes, né, com salto, não tem possibilidade de trafegar no centro como teria no shopping, que é um piso altamente preparado para o tipo de contexto, para o tipo de empreendimento. Voltando ao ponto que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma que a expansão dessas lojas ainda não foram mais aguerridas por conta do momento de crise que passamos. Porque você percebeu uma cidade como Jiquié, 2 subcentros importantes como Joaquim Romão e Jiquiézinho, comporta muito a possibilidade de uma dessas estruturas ir para algum desses bairros. Por isso que eu lhe digo, vindo shopping para Jiquié, acontece o negócio no shopping, ou seja, as empresas que participarem do shopping terão seus faturamentos e também vai acontecer o comércio de rua. A gente está num ano, Wilson, que está começando, e eu agradeço a Deus pelo início de ano que nós estamos a desfrutar pelas possibilidades que estão por vir. Tem muito investimento privado que eu não tenho por que antecipar, porque aí quem tem que antecipar é o grupo que vai investir. Mas existem algumas boas possibilidades para 2019 em Jiquié. E acredite, está ganhando todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Porque quando, de novo, se a cidade se torna atrativa, naturalmente a iniciativa privada acredita. Em várias áreas cresce, né? Pois é. Todo mundo junto. A FTC pensa em ampliar o número de cursos? Pensa. Existem outras faculdades querendo vir para Jiquié? Existem. Eu tive com a diretora da Pitágoras, a perspectiva é a expansão. Ora, a Pitágoras é de um grupo muito forte no país também. A gente está falando do grupo Croton. Tem os investimentos EAD, tem os investimentos presenciais. Esse pessoal não bota dinheiro em mercado para perder. Então, se tem empreendimentos privados nos buscando para instalar suas unidades em Jiquié, é porque estamos conseguindo, em certo modo, é evidente, eu tenho que concordar que ainda falta muita coisa para melhorar. Falta. Ainda tem muito dever de casa para cumprir. Tem muito dever de casa para cumprir. Só que eu não tenho como fazer em 2 anos o que a gente já tem esperando há um bom tempo. Né? Mas atendo só a sua perspectiva, Jiquié já comporta, sim, um shopping center. E não está longe disso acontecer, porque, de novo, você vai ver aí muita coisa boa nesse ano de 2019. Surpresas. Estamos chegando quase ao final, né? Tem 6 minutos ainda e a gente tem que falar do meio, né? Aí, porque o Fábio Costa Coqueto está mandando um abraço para o Celso. Obrigado, é uma pessoa Fábio. que ele tem uma grande admiração. O Fábio está aqui mandando. O Enéas Ferreira gostaria também aqui de parabenizar o Celso pelas colocações, pelas suas análises. Obrigado, um abraço. Está aqui ele colocando. Deixa eu ver mais rapidinho. Fábio está de parabéns aí pelo trabalho à frente do Observatório Social. Forte abraço. A sua Raiz fala que o secretário tem feito umas colocações e tal. Ela fala também que não concorda com palavras negativas sobre a cidade dela, a nossa cidade, né? A gente fica triste mesmo. Pois é, rapaz. Eu trabalho em rádio, tem dia que eu tô com o astral lá embaixo, porque só não liga ninguém para falar nada de bom. Fala, rapaz, bora dar uma boa notícia, que não é possível. Mas tá aí, né? Faz parte. E aqui a Sul diz assim, tem empresas em alguns setores que não se preocupam com o meio ambiente, ela cita a empresa do setor de blocos, né? Questão aí meio ambiente, aí na sua área. Ô, Su, eu vou lhe dizer uma coisa, minha amiga. Essas empresas estão com dias contados, porque essa nova realidade de economia são 3 pontos principais que nós vamos ter que nos ater. As empresas hoje têm que ter um propósito muito maior do que só o lucro. Empresa que vive de lucro pelo lucro não vai muito adiante. Então, ela tem que ter um propósito maior que o lucro. As responsabilidades comunitárias da empresa, que têm que serem assumidas, traz muito isso do que você pontuou aí agora. Então, eu não posso abrir uma empresa e não entender que eu tenho responsabilidades comunitárias a partir do momento que eu convivo num sistema de sociedade. Então, a gente tem que perceber isso.
E a questão do ganho compartilhado. O sujeito hoje que acha que é suficiente ele abrir a empresa e ele vai ganhar sozinho, sem pensar no cliente e sem pensar no fornecedor, também está com dias contados. Porque a palavra de ordem são trabalhos colaborativos, são negócios colaborativos do ponto de vista de pessoas e do ponto de vista de empresas, colaborando entre si, para que esse lucro seja possível para todos e todos permaneçam. Agora, o propósito, como eu falei com o primeiro ponto, muito maior do que o lucro, a empresa hoje não pode entrar no mercado achando que ela só vai ganhar dinheiro vendendo o produto dela, não. A primeira intenção da empresa tem que ser: vou resolver algum problema, vou ser útil para a sociedade, porque nós, consumidores, estamos muito mais conscientes, temos muito mais acesso à informação. É por isso que esse pessoal que gosta tanto de falar mal da cidade vai perdendo naturalmente espaço, porque a gente percebe que algumas coisas acontecem de forma positiva, a gente percebe a boa intenção do sujeito. Eu não quero falar nomes, porque eu sou ruim para gravar nome, aí todo mundo sabe que eu tenho essa dificuldade de ficar gravando nome, mas você me trouxe à luz aqui com essa história do rapaz da Cidade Nova, à luz de um empreendedor individual, um serralheiro. Wilson, eu ouvi o depoimento desse sujeito numa reunião que nós tivemos na sala do empreendedor com os microempreendedores individuais. Ele me disse: meu amigo, eu comecei como serralheiro, estava difícil, perdi meu emprego e fui fazer a oficina de serralheria. Começou tomando empréstimo lá no Crédito Bahia. Esse sujeito cresceu, começou a empregar pessoas, aumentou a serralheria, construiu um prédiozinho para a família dele, aluga um espaço que ele conseguiu construir, sendo serralheiro, com acesso a crédito, o microcrédito de lá do Crédito Bahia, e fazendo acontecer uma história de sucesso dele. Então é outra coisa que eu sempre pontuo, as pessoas vão muito de referência: ah, eu quero saber de gente grande, eu vou buscar nos Estados Unidos, ou eu vou buscar no Rio de Janeiro, eu vou buscar em São Paulo. Vamos olhar os exemplos daqui da terra, vamos olhar os empreendedores de sucesso que existem aqui na cidade, que são as pessoas que conseguem gerar riqueza, conseguem reter essa riqueza. Imagine você, a labuta que é o sujeito acordar 3h30 da manhã, pegar um panacum, encher de banana, botar em cima do lombo de um burro para descer uma ladeira de lama na roça e trazer para vender aqui na feira. É banana, é tempero, é tomate. E essas pessoas geram riqueza e sobrevivem daquilo ali. Ora, rapaz, isso é negócio gerado na cidade. Isso é riqueza que fica na cidade. E são empreendedores tal qual são os grandes donos de loja do município. Então pega o exemplo desses pequenos, pega o exemplo desses grandes que existem no município. Aí eu vou fazer um desafio aqui. Tenho vontade de ver um programa, seja lá de rádio, seja de televisão, seja só na web, que traga só boas notícias. É verdade. É necessário a gente perceber isso, essa possibilidade real de você enxergar esses exemplos de sucesso que acontecem, esses exemplos de participação. Porque veja o sujeito: eu sou cidadão e tenho que exercer minha cidadania. Wilson, eu tenho um negócio comigo. Não sei se você concorda, Brian, mas cidadania é, antes de qualquer coisa, um ato de lealdade social. E é um ato praticável. Eu tenho que ser cidadão não é só para cobrar meus direitos, não. Eu tenho que ser cidadão para estender a mão, reconhecer o mérito do outro e colaborar com o crescimento do outro também. É essa a perspectiva que esse sujeito que lhe fala aqui agora pensa, e é essa a cidade, é esse o modelo, o projeto de cidade que a gente acredita. E tem sido evidente. De novo, tem muito dever de casa para ser feito? Tem. Mas tem sido cumprido esse dever por tanta gente boa que existe aí na administração pública. Pois é, batemos hoje nossos 60 minutos, né, que é nosso tempo máximo. É o único limite aqui, né, Brian? Agora eu vou fazer uma brincadeira nesse final. Eu pensei que só existia Brian, e o Brian, que foi aquele Brina, né, o Brian, que era um ator famosíssimo. Depois dele, o Astro Brian, você que eu conheci. Sim. Agora apareceu com o Técio Brian. Tem um Técio Brian aí, é? Quem é, rapaz? Será que é da família, rapaz? Técio Brian? Não conheço. Não conhece, não? É seu irmão, não? Não, não é meu irmão. Tássio Brian. Tássio, meu irmão, meu irmão. Você ainda confundiu? Técio não, Tássio, meu irmão. Tássio, Deve estar lá ligado. É meu pai que usa o Facebook dele, então pode ser um dos dois. Natanael Farias dos Santos, diz aqui: mudança sempre bom. Ferdinando Oliveira e Filhos de Jesus, Júnior Machado, Gel Passos,
Sul parabenizando, mas dizendo a preocupação com o meio ambiente, né? Ver aí quem é responsável. Carlos Alberto Carvalho, esse pessoal todo aí que acessou, um abraço, um obrigado, continue com a gente. Terça-feira tem mais, segunda tem um Papo de Boleiro, e você pode ir assistindo aí nas redes sociais, porque fica rodando aí a entrevista com o nosso convidado de hoje. Prazer aqui ter mais uma vez conosco, Celso Galvão Neto. Obrigado a você, viu, Celso? Quero muito agradecer a você e a Brian, Wilson, pela oportunidade de vir aqui mais uma vez, dividir a bancada com vocês, agradecer àqueles que nos acompanham e verdadeiramente fazer um convite a vocês. Visitem a Sala do Empreendedor, vejam a quantidade de serviços que a gente tem conseguido ofertar. Estamos hoje com 4 agentes de desenvolvimento para atender melhor o empresário que chega, o potencial empresário que chega buscando informação. A Sala do Empreendedor não funciona só para atender o microempreendedor individual. Então, você de qualquer porte de negócio precisou, eu costumo dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sala do Empreendedor são os lugares dos grandes corretores de negócios da cidade. A gente está lá para lhe ajudar, meu amigo, a desenvolver e a fazer negócios na cidade. Então, busque os nossos serviços. Na Sala do Empreendedor você conta com Fábia, Dilmara, Caroline e Matheus. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também com toda a nossa equipe à disposição para lhe ajudar a crescer e a fazer esse município se desenvolver. Ok, valeu, Celso. Rony, um abraço, hein? Valeu, abraço a todo mundo. Quer que tenha boa noite? Quer que tem de boa noite? Hoje tem jogo de São Paulo, né? Vou encontrar o Clóvis daqui a pouco ali para assistir o jogo. Que você ia falar isso. Jogo do São Paulo. É o que tem de bom. Campeonato Baiano tem vitória e... Jacuipense? Jacuipense? É que tem Jacobino, a gente confunde, né? Jacuipense, né? Um abraço para todo mundo, um abraço para o Celso Galvão, obrigado. Ele nunca se furta a atender os convites, trazer aí seus conceitos e o que ele realmente pensa em relação a essa área de desenvolvimento econômico do município de Jiqué. A você que estava ligado ou que está ligado, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.